Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Kalinde Rodrigues e hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração depois de todas essas fases de mudança que eu estou vivendo na minha vida. O último vídeo que eu gravei deu o que falar e eu expliquei tudo o que eu estou vivendo. Recebi várias mensagens de pessoas um pouco perdidas sobre quais seriam os meus próximos passos e pessoas também incentivando aquilo que Deus colocou no meu coração. Como eu expliquei no vídeo, sim, eu tô cansada de falar sobre brechó, mas eu não vou parar de falar sobre brechó. Eu senti no meu coração de começar a trazer outros conteúdos daquilo que eu estou vivendo para agregar na vida de vocês. Porque Deus me mostrou que eu não preciso estar numa caixinha, que eu posso sim ser eu mesma, falar sobre as coisas que eu acredito e ainda assim ensinar donas de brechós. Eu não sei como que você costuma fazer as suas orações, os seus questionamentos para Deus, mas quando eu estou em dúvida, quando eu preciso de uma resposta de Deus, eu tenho dois momentos: ou eu me afasto totalmente, ou eu me entrego totalmente. Vou confessar para vocês que nos últimos anos, sempre quando acontecia alguma dificuldade na minha vida, eu me afastava de Deus. E sempre quando estava tudo certo, eu me aproximava de Deus, que eu acho que isso acontece com a maioria de nós, né? A gente só quer buscar a Deus quando as coisas estão bem. E depois que eu comecei a vivenciar algumas coisas com Deus, que Ele tem me revelado muitas coisas, ainda no momento de dificuldade que eu tenho pedido para Ele, eu falei assim: Deus, eu não quero te abandonar na minha dificuldade, eu não quero te abandonar quando as coisas estiverem ruins. Eu quero continuar firme contigo da mesma forma que eu sou quando as coisas estão bem. E aí Deus foi colocando vários desertos na minha vida justamente para provar, para me provar se eu realmente queria caminhar com ele também na dificuldade. O fato de eu começar a criar conteúdo, né, sobre esse novo direcionamento é uma prova disso, uma prova de que eu quero continuar andando com Deus, mesmo na dificuldade. E a mensagem que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês é justamente sobre o momento da minha vida em que eu estou vivendo. Está lá em Ezequiel 33, do 1 ao 9. Lá em Ezequiel, ele conta que Deus chamou Ezequiel, né, para ser profeta. E o que é um profeta? É aquela pessoa que compartilha a mensagem de Deus. E nesse capítulo, né, nesse versículo, ele fala sobre o atalaia, que em algumas versões significa vigia e em outras versões significa sentinela. E o que são essas pessoas? O que essas pessoas fazem? Elas avisam o povo sobre o que está por vir. E eu fiquei me perguntando, Deus, mas eu não sou profeta. Como que eu vou falar para as pessoas daquilo que está por vir se tu não me deu o dom da profecia? Porque a gente acha que a profecia é só aquela pessoa que descobre os teus segredos, né? Que fala aquilo que vai acontecer contigo. E não. Deus me mostrou que todas as pessoas que creem no Evangelho, que acreditam em Jesus, que querem compartilhar essa vida com Jesus, são profetas. Porque assim como eu e você sabemos o que está por vir, sabemos como é andar com Deus. Então, nós temos esse dom da profecia para comunicar para as pessoas. E aqui ele fala que o sentinela, né, o atalaia, quando ele recebe a mensagem, ele precisa compartilhar. Porque se ele não compartilha, se ele não avisa o povo e essas pessoas morrerem, Deus vai pesar a mão em cima do atalaia. Agora, se ele receber a mensagem, que nós temos a mensagem, se ele receber a mensagem, compartilhar essa mensagem para o povo, alertar o povo, e o povo não ir nos caminhos, né, que ele está alertando, e esse povo morrer, aí a mão do Senhor não vai pesar sobre o atalaia, vai pesar sobre o povo que não ouviu o que o atalaia falou. Então, não fique achando que Deus escolheu algumas pessoas apenas para pregar.
Não fique achando que você não tem autoridade suficiente para evangelizar os seus amigos, para falar sobre a bondade de Deus. Tem algo que Deus colocou muito no meu coração quando eu estava lendo essa passagem, que é sobre nós não nos acomodarmos com o nosso exemplo. Porque às vezes a gente fica no comodismo de, eu sou de Deus, eu sou cristã, então as pessoas vão ver Deus em mim através dos meus exemplos. Por exemplo, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não falo mal das pessoas, né? E às vezes a gente fica acomodado nisso, de só dar exemplo. Só que, gente, até o diabo dá exemplo. Tem pessoas que não creem em Jesus que dão muito mais exemplos de vida ética que nós cristãos, não é verdade? O que diferencia de fato nós cristãos é falarmos sobre Jesus, é falarmos sobre o Evangelho, sobre aquilo que está por vir, e não só através das nossas condutas. Claro que as condutas são importantes também, mas nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estar seguros nisso. Porque o que Deus espera é que nós plantemos sementinhas no coração das outras pessoas. Que nós sejamos esse parceiro de Deus que vai levar o Evangelho. E tudo isso que eu estou vivendo nesses últimos dias é justamente por isso. Porque no começo do ano, Deus me fez essa reflexão, me instruiu para falar sobre Jesus, né? Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Só que eu parei no meio, eu fiquei com medo porque eu comecei a receber alguns haters. E eu não sabia lidar com isso. Só que quando Deus colocou para mim essa passagem, né? Porque assim, gente, quando eu tô orando e eu quero essa resposta de Deus, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Eu tenho aqui o meu devocional, né, que eu sigo direitinho, mas tem dias que eu tô assim, bem aflita, né, querendo uma resposta. Eu oro, fecho os meus olhos, faço uma adoração, louvo, e aí começo a orar em cima daquilo que eu quero resposta. E aí eu abro a Bíblia, eu fecho o olho, a Bíblia tá fechada, eu fecho o olho e abro, né? E, gente, é incrível, porque todas as vezes que eu fiz isso, Deus me respondeu. E eu tenho um caderno, gente, com todas as respostas que Deus me deu. Algumas que eu não entendi, outras que ainda não aconteceu, outras que trouxeram assim um refrigério no meu coração maravilhoso, sabe? Mas Deus sempre me respondeu. Sempre quando a gente busca Deus, Ele responde. Porque Ele quer isso de nós. Ele quer que nós busquemos a Ele. E é tão gostoso, gente. É tão gostoso que toda vez que isso acontece, eu começo a rir. Ai, Deus, obrigado, você me respondeu de novo, eu tô tão feliz. E Ele sempre se revela para mim através da palavra. E essa passagem, né, que eu trouxe aqui para vocês também foi desse jeito. Eu estava orando, né, sobre isso, sobre os próximos passos, e aí veio no meu coração, Kalindi, chega, chega de só dar exemplo. Eu preciso que você fale. Eu preciso que você abra a boca. Eu preciso que você seja a minha atalaia. Eu preciso que você seja a minha sentinela. Eu preciso de parceiros. E aí, quando ele perguntou isso assim no meu consciente, né? Porque Deus fala com a gente através do nosso consciente, né? A gente entende que porque o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito consegue compreender quando Deus fala através do nosso consciente. A gente sente paz. E aí ele falou: Eu posso contar contigo nessa? Aí eu, sim, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí ele falou assim: Pois então você vai pregar essa mensagem no PG. O PG é um grupo de conexão, né, que nós temos na igreja. E aí tem vários grupos, né? Eu faço parte de um e eu nunca tinha pregado lá, né? E aí, por não me sentir preparada, por não me sentir capaz, por achar, será que eu vou falar alguma besteira? E eu trouxe esses questionamentos para Deus, né? Deus, mas será que vai dar certo? Será que eles vão gostar? Mas, Kalinde, tu não queria ser a minha atalaia? Então começa, sabe? E essas duas coisas me fizeram refletir muito sobre quando eu estava lendo aqui essa passagem, sobre falar
abrir a boca, sobre falar, abrir a boca e também sobre não se acomodar nos exemplos, né? A gente tem que ser exemplo? Tem. Mas não se acomodar nisso, porque até o diabo dá exemplo, gente, tá? Ele se reveste de anjo de luz para confundir os cristãos. Então a gente não pode deixar que ele vença essa batalha. E hoje em dia tem tantas pessoas sedentas para ouvir o evangelho, tem tantas pessoas doentes, tem tantas pessoas que precisam de Jesus, que precisam desse amor. E parece que quanto mais tempo passa, mais as pessoas têm medo de falar, mais as pessoas têm receio de falar. Só que quanto mais tempo passa, mais as pessoas precisam. Então Deus tem chamado os profetas dele. E eu tô vendo não sei se você percebeu também, mas eu tô vendo um movimento de várias pessoas tendo essa mesma revelação. Tem uma menina que eu acompanho, que eu esqueci o nome dela, gente, mas ela tem um cabelo cacheadinho, que ela também falou sobre isso um tempo atrás, e eu fiquei refletindo muito sobre isso. E aí, quando eu fiz essa oração, eu também caí nessa passagem, e Deus tem revelado isso para muitas pessoas. Deus tem chamado os profetas dele. E eu tô pronta. Eu já falei, Deus, conta comigo. Conta comigo, Jesus. Né? Eu tô aqui, conta comigo. Vamos ver no que vai dar. Eu anotei 3 coisas aqui que faz com que a gente tenha esse medo de falar sobre Deus, tenha esse medo, né, de compartilhar a nossa fé. A primeira delas é a falta de intimidade com Deus. E aqui eu peguei a referência lá de Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Então nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, porque ele só se revela para aqueles que o buscam. É simples. É simples. Como que você quer descobrir os segredos de Deus, daquilo que ele tem para você, para sua família, se você não busca? Não tem como. É bíblico isso, é um princípio. Você precisa buscar a Deus para poder conhecer ele. O segundo motivo que faz nós termos medo, receio, né, de falar sobre Deus é a falta de identidade de quem nós somos. E eu peguei a referência lá de Romanos 8, do 14 ao 17. Eu vou ler aqui com vocês também. Porque todos os que são guardados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gente, isso aqui é incrível. Eu e você somos filhas de Deus, essa é a nossa identidade. Então, se você tiver medo, se você tiver receio, se você tiver algum problema, tá amarrado. Você é filha de Deus, você tem a identidade do Pai que criou todas as coisas. Isso é lindo demais. E aí, a terceira coisa que faz, né, a gente ter esse receio, né, de compartilhar o Evangelho de Jesus é a falta de preparação. E aqui o versículo está lá em Jeremias 48:10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Então, nós precisamos fazer as coisas de Deus com zelo. Nós precisamos fazer as coisas de Deus com amor, com dedicação. Gente, eu não estava acostumada a gravar vídeo para o YouTube, sabe? Eu tava assim, vocês veem aí, faz anos que eu não gravo vídeo, faz meses que fica parado o perfil. Mas quando eu falei, eu vou fazer. Quando Deus colocou essa convicção no meu coração, eu vou fazer. E eu vou estar aqui, gente, toda semana, tá? E eu espero de coração que essa mensagem tenha invadido o seu coração para que você seja a atalaia do Senhor. Para que Ele possa te usar, para que Ele possa usar a tua boca para falar aquilo que Ele precisa falar para as pessoas. Porque se Ele não te usar, Ele pode usar outra pessoa. E aí isso é tema de outro vídeo. Então esteja pronta aos sinais e aquilo que Deus tem
plantado no seu coração. Não deixa de se inscrever nesse canal se você quer aprender mais sobre Deus. Deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.